também em a gravar para depois, como eu dizia há um bocadinho, colocarmos no nosso repositório, portanto, na nossa página Think Tank do YouTube, onde estamos de alguma forma a armazenar todas as nossas Human Power Talks. Bem, apenas um enquadramento relativamente à nossa conversa de hoje. Portanto, as Human Power Talks estão nesta sua segunda edição a abordar tendências de inovação social. Eu recordo que a primeira série de Human Power Talks abordaram a questão do Covid, fizeram um link com uma obra literária do Gabriel Garcia Marques, O Amor em Tempos de Cólera. Portanto, fizemos aqui cerca de 5 talks em que falávamos sobre a economia em tempos de Covid, as relações humanas em tempos de Covid, aquilo que são vários problemas que estamos a resolver. Entretanto, iniciamos uma segunda série em que estamos a abordar naquilo que são as prioridades verticais do Human Power Hub, e em que estamos, de alguma forma, a falar sobre tendências de inovação social que nós estamos a apoiar no Human Power Hub e que queremos, de alguma forma, ter como resultados futuras startups de impacto social nestas áreas. A nossa conversa de hoje é sobre economia laranja. Para muitos este será um tema desconhecido, não é um termo que ainda é muito conhecido ou divulgado ou disseminado na Europa, é um termo muito conhecido ao nível da América Latina, mas para isso temos connosco hoje o Francisco Quintas, que é o fundador da Cosmic Burger, e que nos vai ajudar um bocadinho a perceber este conceito ou esta terminologia da economia laranja. Antes de avançarmos propriamente dito no tema de hoje, vamos apenas conhecer um bocadinho mais o Francisco. O Francisco Quintas desenvolve atividade cultural em Braga, na cidade de Braga, é um criativo, um produtor e gestor com experiência nas áreas da arte e tecnologia. O Francisco Quintas é licenciado em Relações Internacionais e mestre em Administração de Empresas pela Universidade de Minho. Trabalha desde 2013 como produtor no Generation, tendo trabalhado também com centenas de artistas nacionais e internacionais com foco especial em Media Arts. Colabora e faz parte de outros projetos, como o Rock in Rio de Lisboa, o Festival Semibreve, Trojan House Was a Unicorn e o Prémio Internacional de Fotografia em Encontros de Imagem. Entretanto, em 2014 criou uma iniciativa que se chama Cosmic Burger, uma plataforma destinada a ajudar artistas emergentes e a consciencializar algumas questões sociais como racismo, igualdade de género e direitos LGBTQ+. Francisco, como é que tem sido estes últimos tempos? Que projetos andas a desenvolver e fala-nos um bocadinho mais sobre o Cosmic Burger. Olá, Carlos. Antes de mais, olha, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui a falar um bocadinho sobre a economia laranja, mas também dar aqui um bocadinho de destaque ao que temos vindo a fazer na Cosmic Burger. Em relação ao que me perguntas, nós atualmente estamos a desenvolver muitos projetos até ao final do ano corrente, com um foco especial neste cruzamento entre questões um bocadinho mais a nível social, fazer esse cruzamento com questões a nível social e com a cultura. No início do ano lançamos uma open call chamada Pulsar, que tinha como foco principal combater a desigualdade de género dentro da música eletrónica, principalmente no nosso país, porque notamos aqui uma assimetria entre a quantidade de produtores e produtoras de música eletrónica. Lançamos essa open call e basicamente o que nós estamos à procura de produtoras ou de coletivos que fossem, que quisessem fazer trabalho editorial connosco. Agora de futuro vamos ter alguns projetos como o Orbit, que se foca essencialmente na população que vê mais limitações para entrar em contacto com as artes, tanto a nível formativo, mesmo como a nível profissional. Queremos ajudar essas pessoas que têm mais dificuldades de acesso a estes meios, mesmo a profissionalizar as suas carreiras, tanto músicos como pessoal de vídeo e de outras áreas. E neste momento estamos a finalizar, espero eu, lançar esse projeto em breve. Estamos a fazer um projeto maior à escala global, com alguns parceiros dos Estados Unidos, mesmo para combater estas questões que agora são mais pertinentes que nunca
e que estamos a sentir essas repercussões vindas do outro lado do mundo, que são as questões raciais. Portanto, as coisas têm corrido bastante bem. Tivemos alguns setbacks ao longo do caminho, mas foram setbacks que acabaram por afetar toda a gente. Foi esta questão da pandemia. Tivemos vários projetos que acabaram por ter que ser adiados, outros cancelados. Muitos agentes culturais e profissionais que se viram afetados por isto e que se viram impossibilitados de colaborar connosco e, por sua vez, de receber os seus dividendos, e que é uma questão importante, não é? E que temos que falar disto com toda a seriedade e abertura. Ou seja, foram tempos difíceis, mas ao mesmo tempo foram tempos que nos permitiram reinventar um pouco. Tivemos que dar provavelmente 3 passos atrás, mas acho que no final do dia, acho que o balanço acaba por ser positivo, porque esse isolamento, esse confinamento acabou um bocado por nos ajudar a pensar noutras coisas e em maneiras diferentes de chegar às pessoas e também de fazer um bocado a diferença, porque não queremos ser só um coletivo criativo como existem muitos outros, e fazer o que é óbvio, queremos ter um impacto um bocadinho maior. Muito bem, eu vi várias atividades vossas nos últimos meses. Uma delas chamou muita atenção, nós partilhamos no feed do Human Power Up, tinha a ver com a constituição de um fundo para artistas. Queres elaborar um bocadinho mais sobre essa iniciativa vossa? Sim, é uma iniciativa muito simples e vai um bocado na linha do que o Anos 70 fez em Lisboa. Nós basicamente abrimos um crowdfunding com o objetivo de criar linhas de financiamento para artistas, para desenvolverem obras artísticas durante esta fase da pandemia. Nós iremos sempre ter em conta, claro, a pertinência artística das propostas, mas também íamos querer dar um foco especial queremos dar um foco especial ao background social destas pessoas, ao background social destas pessoas e realmente qual é que foi o impacto que teve nas suas vidas toda esta questão. O crowdfunding, posso dizer que podia estar a correr bem melhor. A verba que nós atingimos até o momento ainda não é capaz de se traduzir nesse financiamento, porque ainda não atingimos esse mínimo, mas pronto, é um trabalho ongoing, nós também não queremos parar e acho que com persistência tudo se faz. Esta é uma boa oportunidade para todos aqueles que nos estão a ver e aqueles que nos vão ver, de visitarem a página do Cosmic Burger e de participar também nesta iniciativa de crowdfunding. Portanto, ainda falta aqui algum valor a atingir para que vocês possam completar e conseguir este crowdfunding. Portanto, fazemos aqui também mais um alerta e uma chamada à responsabilidade para esta questão. Tendo em conta tudo o que tu falaste, consideras que a Cosmic Burger e a tua atividade insere-se ou engloba-se naquilo que se chama de economia laranja, antes de entrarmos ainda no que é a economia laranja? Sim, sem dúvida. E acho que agora mais do que nunca, porque nós cada vez mais, ao contrário do que muita gente pensa, nós não trabalhamos nem como agência, nem como editora. Nós temos um approach muito mais amplo e tentamos nos focar em coisas que se calhar no mercado português, agora falando mais no nicho que é a música, não são tão exploradas, pelo menos por artistas independentes. Nós estamos muito preocupados com as questões de sincronização, criar pontes com estas novas plataformas de streaming, tanto a HBO como a Netflix, como entrar em contacto com produtoras de cinema e realmente tentar gerar aqui valor económico, tanto para os artistas como para como os profissionais que trabalham com eles, nesta questão da sincronização, que me parece um tópico ainda muito pouco falado aqui em Portugal, pelo menos em estruturas do nível da nossa. Tendo dito isto, acho que sim, acho que nos englobamos totalmente nesse conceito de economia laranja, nessa capitalização e nessa potencialização da propriedade intelectual. Por isso acho que sim, Carlos.
Muito bem, portanto, acabamos já aqui por levantar um bocadinho o véu. Foi muito interessante durante esta semana porque muitas pessoas me telefonaram. Carlos, o que é que vais falar na próxima talk? Economia laranja, o que é isso? Andas, estás-te a passar? O que é que se passa? Eu disse, não, bem, basicamente vamos falar sobre algo que tem uma grande projeção no nível da América Latina. A nível europeu, há iniciativas que se inserem dentro daquilo que são os parâmetros e aquilo que são os propósitos da economia laranja, mas sem utilizar esta terminologia. E basicamente esta é uma ação que nós também uma das tendências de inovação social que estamos a apoiar no HPH e portanto, bem, tivemos já a fazer um bocadinho levantar o véu com aquilo que foi a pergunta que eu te fiz, mas vamos agora a partir de agora aprofundar bem o que é isto da economia laranja, quais é que são os princípios-chave. Eu vim aqui uma série de princípios que queria que comentasses. O primeiro tem a ver com esta questão da cultura, portanto o âmbito de intervenção da economia laranja é claramente a cultura. Há alguns autores que vamos depois abordar no fim, com publicações relativamente sobre a economia laranja, para quem tiver mais vontade de pesquisar, mas nomeadamente o Filipe Buitrago e o Ivan Duque mencionam, dizem que esta economia da laranja é das mais antigas em termos da cultura humana e surge já ao nível daquilo que com eles, com a cultura praticada no Egito, portanto aquilo que era o pigmento da própria laranja que era usada para a decoração de todas as obras e os monumentos do antigo egípcio, nomeadamente a questão das pinturas, mas também ligadas também a questões ligadas ao budismo, com a própria cor que utilizam os monges budistas e outras questões. Portanto, basicamente ele diz que a laranja é a melhor cor que caracteriza a cultura e, portanto, há aqui um primeiro âmbito de intervenção que tem a ver exatamente com a cultura. Depois também com a criatividade, portanto, e às vezes já há uma confusão entre aquilo que é cultura e criatividade, mas basicamente aqui entram outro tipo de atividades que também podem se circunscrever como economia laranja. Há depois aqui algumas questões que não são tão claras, que é a questão da atração de talento ou de promoção de talento, e aqui o talento não só do talento artístico e cultural, mas também o talento criativo. A questão da conectividade, que falaste há um bocadinho, e a questão do impacto. Queres comentar estes princípios da economia laranja? Sim, aliás, eu antes de partirmos para esta conversa, eu estive a centrar-me um bocadinho mais mesmo na questão da América Latina e a pegar em alguns exemplos práticos do que realmente é feito lá e que podemos realmente conectar com estes pontos. Vou dar alguns exemplos de alguns projetos que foram lá criados, isto não sei se é desenvolvidos neste momento. Por exemplo, para fazermos um bocado esta diferença entre a questão da cultura e da criatividade, que pronto, é legítimo, muitas pessoas acabam por confundir estes dois conceitos. Na questão da cultura, eu queria te falar de uma empresa que surgiu no Guatemala, que é uma empresa de moda mais high-end fashion, estás a ver? Peças mais designer, clothing e por aí fora, chamada Mola Sasa. E porquê é que eu estou a falar desta empresa? Porque eles vão beber muito à cultura do seu país e das tribos indígenas. Basicamente, eles se baseiam nas vestes dessas tribos indígenas do Guatemala para criar as suas linhas de roupa. Este é um projeto que está a correr muito bem no Guatemala, eles estão realmente a ter um impacto muito grande já internacionalmente. Provavelmente muitas das pessoas que depois ouviram esta conversa até já ouviram falar da Mola Sasa. Mas pronto, só para dizer a cultura, o que é cultura, o que é que nós podemos definir como cultura e qual a diferença da criatividade. Temos outra empresa, outra startup no México, chamada Machina, em que eles basicamente desenvolveram, inicialmente estavam a desenvolver merchandising interativo. E o que é isto? Estamos a falar de t-shirts para bandas e festivais e eventos e bolsas e tudo mais, que tu podias interagir com elas. Podias ouvir música, podias aceder a aplicações de telemóvel, fazer uma data de coisa. Eles identificaram que aquele produto podia ser transposto para pessoas com problemas de mobilidade. Ou seja, isto é o que é criatividade, é pegar numa ideia e desenvolvê-la, uma ideia que acaba por às vezes por ter um ponto de partida totalmente diferente
do ponto final, da finalidade ao que, neste caso, o produto se destinava. Isto acaba também por ir a falar um bocadinho em relação aos outros dois pontos, que é o impacto e a conectividade. Neste exemplo da Machina, o seu impacto acabou por ser muito maior e ir tocar a muitas outras áreas do que era o objetivo inicial, que era pronto, o merchandise e a comercialização de goodies, os chamados goodies, não estão a falar a palavra portuguesa, e acabaram por ter um impacto real, tanto a nível social, em pessoas com limitadas a nível de mobilidade e tudo mais, e acabaram por criar essa ponte com outra área, neste caso a tecnologia e o têxtil, com a área da saúde. Ou seja, acho que assim muito ao de leve acabo por tocar em todos os tópicos. Depois temos a questão do talento, obviamente. O talento é o que está por trás de tudo, não é? O que está por trás destes criativos. Sem ele as coisas não existem, as ideias não andam para a frente. Mas assim, de forma muito breve, sucinta, acho que assim a tocar em um ou dois exemplos práticos do que realmente se está a fazer na América Latina, acho que conseguimos cobrir um bocadinho dos princípios-chave. Muito bem. Quem nos está a ouvir poderá estar neste momento a dizer, bem, isto que eles estão a falar afinal é de indústrias culturais e criativas. Achas que é a mesma coisa? São sinónimos? Economia laranja é aquilo que nós na Europa chamamos de indústrias criativas e culturais, ou a economia laranja é um bocadinho mais? Pessoalmente, eu acho que acaba por ser um bocadinho mais. Há aqui um foco, agora remetendo atrás ao início da economia laranja, acho que há aqui um foco um bocado mais dedicado no que diz respeito ao conceito e aos objetivos finais da economia laranja. Quando o Ivan Duque, em 2013, surgiu na Colômbia com este chavão, com este conceito da economia laranja, ele tornou claro o que é que queria. Ele acima de tudo, ele disse que o objetivo principal dele era tornar a Colômbia no Silicon Valley da América Latina. E são objetivos, e é um objetivo que ele realmente está a ir atrás dele e está a conseguir criar impacto. Temos que canalizar uma coisa e temos que ter consciência que a chamada economia laranja já é 3,3% do PIB da Colômbia e o objetivo dele é chegar aos 10%. Quando esta economia laranja foi introduzida pelo Ivan Duque, houve uma data de coisas que foram criadas, houve a criação dos chamados, o que ele chamou Orange Bonds, basicamente linhas de financiamento para estas empresas ligadas à economia laranja. Houve a tal Orange Law também, que fez com que estas empresas ou coletivos que estão ligados à economia laranja não fossem taxados durante 7 anos. E há uma série de ações e de coisas que me levam a crer que este conceito é um bocadinho mais, não sei se será um bocadinho mais inclusivo, um bocadinho mais proativo na sua gênese, mas se calhar é também, lá está, esta minha opinião é um bocado bias, porque lá está, eu revejo muito neste tipo de filosofia e neste tipo de conceito e acho que é uma coisa que tem pernas para andar. Aliás, o próprio conceito de economia laranja acaba por ser uma espécie de... Lá está, é uma forma, neste caso foi uma forma para a Colômbia, de diversificar o seu portfólio a nível económico. Temos que ver que a Colômbia era um país e é um país que ainda está muito ligado à indústria do petróleo. E ele basicamente o que ele quis fazer e o que ele está a fazer com a economia laranja é como nós fazemos vamos fazer quando nós temos ações da bolsa, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos distribuir o risco. Então o que é que fazemos? Compramos várias ações. O que ele está a fazer é basicamente focar-se noutra área da economia, na economia criativa, na propriedade intelectual, para diversificar e para realmente arranjar outra forma de gerar riqueza para o país.
Ou seja, toda esta objetividade e todas estas medidas concretas acabam pelo menos para mim, acabam por fazer com que eu sinta que é uma coisa um bocadinho diferente. Toca-se em certos pontos, obviamente, como poderemos falar, mas acho que lá está, na sua gênese, acho que é um bocadinho diferente da sua objetividade. Muito bem, estamos totalmente de acordo contigo e por isso é que a economia laranja é uma das tendências nas quais nós promovemos também no Human Power Up, portanto está ligada à economia de impacto e quando falamos aqui de impacto falamos em resolver problemas sociais, problemas ambientais e portanto esta economia laranja está muito ligada à questão da economia de impacto, portanto procura resolver problemas da humanidade, da sociedade e das pessoas em particular. Esta questão ligada à conectividade relaciona a economia laranja também com aquilo que é a quarta revolução industrial, portanto com toda esta questão da digitalização, da robotização, da automatização, da própria inteligência artificial, portanto aqui também uma ligação que eu acho que de alguma forma difere muito daquilo que são as indústrias criativas e culturais, e depois a questão da promoção do talento enquanto empoderamento do cidadão, enquanto empoderamento da pessoa humana, e portanto isso também nos parece que de alguma forma diverge um bocadinho daquilo que era o conceito tradicional das indústrias criativas e culturais, ficavam só ali naqueles dois primeiros chavões da cultura e da criatividade, e Sim, portanto exatamente. penso que esta proposta vai muito além disso, e essa é uma das razões pelas quais nós também estamos a promover disseminação, conhecimento e intervenção ao nível da economia laranja no Human Power Up. Sim, se me permite acrescentar uma coisa, lá está, é mesmo essa, era isso que me faltou acrescentar, é mesmo essa tendência mais focada na pessoa, estás a entender, no humano, no lado humano, que se calhar torna todo o conceito um bocadinho diferente, esse lado, não só esse lado social, mas essa vontade realmente de criar a diferença junto das pessoas. Porque é o que estás a falar, é a própria quarta revolução industrial e o que vem aí, a automatização é uma coisa que está a chegar, já está a ser implementada e vai continuar a evoluir ao longo dos tempos, e se calhar vamos ter que arranjar formas diferentes de continuarmos todos ativos. Muito bem. Tenho aqui vamos agora entrar um bocadinho em pormenor naquilo que tivemos a falar, não do ponto de vista dos princípios, mas depois daquilo que tivemos a falar, o que é que são indústrias culturais e criativas, para quem nos está a ouvir, e estamos a falar para um público muito do impacto, e, portanto, mas há também muitas organizações no terceiro setor que trabalham com questões ligadas à cultura ou questões ligadas à criatividade, e portanto parece-me também importante empoderarmos com estes conceitos quem nos está a ouvir. Basicamente, qual é que é? Trouxemos aqui uma definição para comentares, que é uma definição da Unesco, e em Braga faz todo sentido, porque Braga foi também recentemente reconhecida como cidade criativa da Unesco, portanto numa linha de intervenção muito própria também a questões que falamos aqui da conectividade, mas também das questões ligadas à tecnologia, que são as media arts, e portanto basicamente qual é que é a definição da Unesco para as indústrias culturais e criativas? Basicamente para eles são iniciativas que combinam criação, produção, comercialização, de produtos tangíveis e intangíveis, de natureza cultural, protegidas por direitos de autor. E esta questão da proteção dos direitos de autor faz toda a diferença na minha ótica, mas vamos falar um bocadinho para ti. Para já, queres comentar esta definição da Unesco relativamente àquilo que é indústrias culturais e criativas? Havia outras definições, mas eu preferi esta. Não, lá está. Eu vou-te ser sincero, eu sou apologista do simpler the better, estás a ver? Quanto mais simples, melhor. E acho que a definição que escolheste acaba por ser muito objetiva e acaba por realmente transparecer o que são as indústrias criativas, que às vezes ainda são olhadas como uma espécie de bicho híbrido, ninguém sabe muito bem o que é, tipo, o que é uma indústria criativa, o que é que faz de um projeto, o que é que faz de um projeto algo que se relacione com indústrias criativas. Pronto, e é exatamente o que tens aqui, é criação, produção, comercialização, lá está, tu tens produtos intangíveis ou tangíveis e protegidos por direitos de autor. Direitos de autor, tu queres que eu fale um bocadinho e terei todo o gosto em desenvolver mais. Quero, exatamente por isso, porque eu acho que esta é que é a grande diferença para depois haver aqui o reconhecimento por parte do Estado e das organizações também da área do Ministério da Cultura, etc., relativamente àquilo que pode ser considerado um produto ou uma criação, ou também a comercialização de produtos que são protegidos pelos direitos de autor. Exato. Esta questão dos direitos de autor, os direitos de autor são uma billion dollar industry.
Estamos a falar de muitos milhões e milhões e milhões de dólares que circulam anualmente por todo o mundo relacionados com os direitos de autor. E os direitos de autor são tão transversais na sua ação como, por exemplo, mais uma vez vou-me focar e vou falar um pouco dos exemplos que me são mais familiares. Mas imaginemos que temos uma banda ou temos um artista em Portugal, eles gravam um disco, produzem um disco em Portugal e esse disco é ouvido na China ou em Los Angeles ou noutro ponto qualquer do mundo. Todos esses royalties e esses direitos de autor que vão ser criados, ou seja, todos os rendimentos fruto desses direitos de autor, vão contar no final do dia para o produto interno bruto do país do criador ou da empresa. Ou, por exemplo, temos uma aplicação, independentemente de onde a aplicação seja descarregada, em qualquer ponto do mundo, todo o valor que seja gerado por essa questão, por esses direitos de autor, vão contar para o produto interno bruto do país. Vou dar mais uma vez o exemplo da Colômbia, o exemplo português. Neste momento, a Colômbia tem um produto interno bruto que ultrapassa os 350 milhões de dólares. Portugal está abaixo disto. Por incrível que pareça, a nossa economia acaba por ser muito mais semelhante à colombiana do que, por exemplo, à espanhola. Temos que ver que a Espanha, eu não sou economista de todo, estudei economia na faculdade, tenho uma outra noção, mas o produto interno bruto da Espanha é massivo comparativamente ao português. Estamos a falar de uma indústria de um país que é capaz de gerar 2 trilhões de dólares anualmente. Ou seja, existe aqui muita coisa, ainda mesmo na questão dos direitos de autor, da sincronização, do copyright, algumas tendências que eu acho que poderiam ser mais exploradas, pelo menos pelos agentes criativos em Portugal. Eu falo, no meu caso em particular, mais uma vez, no caso do trabalho que temos vindo a desenvolver com a Cosmic Burger, em que realmente estamos a tentar aqui fazer um bocadinho diferente. Se calhar a indústria dos concertos ao vivo e por aí fora já não nos interessa tanto, não é tanto o nosso foco, mas estamos um bocadinho mais focados nessa questão dos direitos de autor, na questão realmente de espalhar através desta ferramenta incrível que está ao acesso de todos, que é a internet. Nós só precisamos de um computador e uma ligação à internet para chegar a todo o mundo, e tentar realmente começar a fazer acordos de sincronização com plataformas como a Netflix, como a HBO, como eu tinha falado anteriormente, ou estúdios de cinema. Felizmente, ao longo destes anos que vim trabalhando com cultura e com novos mídias, fui capaz de gerar alguns contactos valiosos que nos permitem explorar essa questão dos direitos de autor e da sincronização e tudo mais, porque, como te digo, é uma indústria de bilhões. Há aqui uma coisa que me chama muito a atenção, que é basicamente todos aqueles atores ou operadores culturais que estão a trabalhar nesta área, mas que não estão a trabalhar com criação ou com produção ou comercialização, que estão protegidos por direitos de autor, basicamente não estão dentro das indústrias culturais e criativas, ou está? Todos aqueles que não estão, que não estão ligados à propriedade intelectual, queres-me dizer isso? É assim, essa é uma questão um bocado tricky, para te ser sincero, para te responder, porque é assim, é um bocado complicado responder-te a isso. E lá está, é o que eu estou a dizer, eu não sou uma autoridade na questão para estar aqui a defender o que é que são indústrias criativas e o que é que não são. Do meu ponto de vista, uma indústria criativa tem que ser sempre ter propriedade intelectual, seja ela qual for, porque senão entramos aqui numa espiral um bocado perigosa em que podemos chamar a tudo indústrias criativas. E pelo menos não sou apologista disto. Se calhar não é uma opinião politicamente correta ou whatever, mas pronto. Assim, respondendo objetivamente à tua questão. A verdade é que a definição é muito própria, portanto, se basicamente os produtos não estiverem protegidos por direito de autor, podem não se incluir. E essa pode ser uma das questões pelas quais é tão difícil promover indústrias culturais e criativas nestas questões.
Numa cidade que quer ser capital europeia da cultura em 2027, achas que Uhum. é preciso investir mais em mecanismos de suporte e apoio às indústrias culturais e criativas? Uma das coisas interessantes, perguntava no outro dia um empreendedor, porque é que não há organizações como o Human Power Hub para promover incubadoras de indústrias culturais e criativas? Incubadoras. Em Portugal, nós temos conhecimento de uma experiência que existiu no Porto, na estava agora a faltar a palavra, numa organização do Porto muito fundamental nestas questões, tem a ver com o Jardim e com uma Bienal, está-me a faltar agora mesmo o nome. No Porto? Sim, eu já volto lá daqui um bocadinho. Ok. Serralves, peço desculpa. Ok, Serralves, sim. Sim, Serralves teve há uns anos atrás uma incubadora, mas achas que fazem falta estas incubadoras que apoiam empreendedores que queiram trabalhar mais e terem uma consciencialização direta relativamente àquilo que podem ser iniciativas a desenvolver dentro das indústrias culturais e criativas ou da Sim, economia laranja? sim, acho que faz falta, mas acho que é um problema um bocado sistémico, para ser sincero, porque hum, acho que há aqui um desconhecimento de parte a parte. Acho que há aqui um desconhecimento por parte dos órgãos de soberania, em que se calhar não exploram tão bem quanto deveriam esta questão, mas também existe um desconhecimento por parte dos agentes culturais realmente das possibilidades tangíveis que se podem alcançar. Eu vou-te dar um exemplo de uma experiência que eu tive há uns anos atrás e que, pronto, guardo com, com alguma amargura o que se passou, mas acho que é um exemplo desse problema sistémico que acontece atualmente. Havia um festival em Portugal, que tu falaste dele na minha introdução, chamado Trojan Horse Was a Unicorn. Este festival trazia a Portugal criativos ligados à indústria do cinema de todo o mundo. Estamos a falar, por edição, eram cerca de 1000 criativos nas áreas dos visual effects, art design, por aí fora, ligados à indústria do cinema, que vinham para Portugal, para além de serem um plus à nossa maior indústria, que é o turismo, eram um asset super valioso nestas questões da criatividade, da cultura e, pronto, e da economia laranja. O que aconteceu foi que o Estado, na altura, não vou-te ser sincero, tinha que remeter atrás, não sei quem era qual era o primeiro-ministro na altura, cortou a verba de financiamento do festival e, obviamente, que o festival teve que sair do país e foi para Malta. Neste momento, o festival está a acontecer em Malta, em La Valeta, e é um sucesso tremendo. O festival tem vindo a crescer imenso. Malta, que é um país super pequeno, está cada vez mais a crescer na indústria do cinema, na indústria dos videojogos, nesses novos média que são cada vez mais importantes e que são o futuro. E nós abrimos mão dessa oportunidade porque simplesmente não tivemos a visão ou a sensibilidade para perceber o que estava aqui a fazer, que era de valor, que era inovador e que realmente trazia muita gente importante a Portugal. Eu posso dizer que eu conheci pessoas que estiveram ligadas às produções dos maiores filmes de Hollywood, desde o Titanic, que foi feito há uns bons anos, ia dizer dezenas de anos, já não sei há quanto tempo foi, como filmes mais recentes, grandes blockbusters, e realmente as pessoas que iam ao festival, seja fossem elas portuguesas, italianas, inglesas, americanas, vinham de todo o mundo, entravam em contato com esses profissionais, eram geradas oportunidades de emprego, eram geradas oportunidades para o país, mas nós simplesmente abrimos mão disso e pronto, o festival acabou por viajar para outro país e seguir o seu caminho. Ou seja, para te responder de forma objetiva, acho que poderia haver uma intervenção muito maior por parte dos órgãos de soberania. Acho que é uma questão que não é explorada de todo, porque criatividade e cultura continua a haver esse tal conflito que estavas a falar. As pessoas continuam a misturar o que é criatividade e o que é cultura. E mesmo nesta questão, lá está, a cultura e a criatividade não são só eventos ao vivo e festinhas e coisinhas assim do género. Nós temos que pensar mais, nós temos que ser mais e temos que realmente olhar para a frente e ser um bocadinho visionários
e às vezes não deixar escapar estas oportunidades e estas pessoas que geram valor e às vezes fazem a diferença para outros países. É o que acontece A minha frequentemente. questão não era inocente. Nós tivemos há pouco tempo, numa parceria com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, uma reunião com várias universidades da América Central que promovem a inovação social e um dos membros da delegação centro-americana era exatamente uma incubadora de indústrias criativas do Panamá. E portanto, ele dizia que uma destas ações que nasceu deste conceito da economia laranja foi a criação de uma rede de incubadoras de indústrias criativas e culturais no todo o espaço centro-americano, também América do Norte, América do Sul, mas sobretudo na América Central. E ele diz que esta é uma das coisas mais interessantes que resulta desta economia laranja, ou deste impulso de economia laranja na América Latina, tem a ver com este surgimento de incubadoras específicas para apoiar empreendedores que queiram trabalhar nestas áreas. E empreendedores que trabalham na área da cultura e da criatividade, mas com um foco muito orientado para impacto, para problemas sociais e para estas questões. Nós acabamos por falar um bocadinho também já de economia criativa e eu trago aqui também para quem nos está a acompanhar aquilo que é o espectro, aquilo que é todas as ações que se podem de alguma forma englobar. Portanto, as indústrias criativas inserem-se neste chapéu mais amplo que é a economia criativa. Portanto, aqui temos setores como a arquitetura, literatura, artes performativas, cinema, publicidade, publicações, jogos, videojogos, moda, rádio e televisão, software, portanto a questão dos videojogos que falavas há um bocadinho. Portanto, basicamente, realmente isto é enorme. Portanto, tendo em conta que também está aqui a televisão, e portanto é evidente que quando falarmos naquela percentagem de PIB que tu falávamos, grande parte dessa percentagem também é de, basicamente, cinema e TV, mas são aqui uma área de intervenção, uma panóplia que permite que haja aqui uma oportunidade de apoiar atores e operadores culturais muito, muito interessante, não achas, Francisco? Sim, sim, sem dúvida. Ainda para mais temos pessoas com muito valor em Portugal a trabalhar nestas áreas que elencaste aqui. Temos alguns estúdios pequeninos, independentes, que estão a dar os primeiros passos dos videojogos. Temos algumas pessoas a trabalhar, a começar a dar os primeiros passos naquela que pode ser uma carreira na indústria do cinema. Eu tenho uma relação próxima com a Casota Colletti, próxima, conheço e gosto muito deles. E eles estão a criar algo novo a nível da produção de vídeo e eu não tenho dúvidas nenhumas que o trabalho deles o vai escalar e os vai levar a outros lugares. Mas sem dúvida, nós temos esse talento, nós temos essas pessoas e esses organismos capazes de criar e capazes de oferecer coisas muito boas ao país e à economia do país, porque isto são coisas que vão ter, que têm o seu impacto e que eu pessoalmente acredito mesmo que são o futuro e é nisto que nós devemos apostar. Eu podia dar exemplos a nível internacional de coisas que acontecem lá fora, porque eu, infelizmente, digo isto com alguma amargura, mas foco muito no que acontece lá fora. Temos marcas de moda, eu não estou a falar de grandes marcas, não estou a falar de Nike, nem de Yves Saint Laurent, nem por aí fora, mas tens marcas que conseguiram criar conceitos criativos que vão tocar em outros tópicos, que não se cingem só ao espectro da moda, mas focam em causas sociais, em causas ambientais, e temos marcas agora a surgir avaliadas em milhões de dólares, estás a entender? E realmente eu acho que lá está, que essa aposta tem que ser feita. Nós temos exemplos de coisas a acontecer em Portugal, temos esses criativos, temos esse talento, e nós às vezes temos, se calhar, começar a dar valor a essas pessoas e esses organismos, para no futuro não nos arrependermos, porque é o que eu tenho assistido, infelizmente, durante estes anos, é o desertar em busca de melhores oportunidades. E que felizmente esses profissionais acabam por encontrá-las, porque o seu valor acaba por ser reconhecido. Okay. Eu sei que fugi um bocadinho aqui à tua questão, mas pronto, deixar aqui o desabafo. Eu centro outra vez. Aqui nesta questão aparece aqui a arquitetura e a publicidade. Uhum. Tem muito a ver com a parte cultural, como tu dizias há um bocadinho, mas tem a ver com a questão criativa. E dentro da palavra criativa, por exemplo, nós no HPH estamos neste momento a fazer uma formação com o INSEAD,
e basicamente estamos a falar em design thinking. Como é que estas questões da economia criativa entram também na questão do desenho de negócios, no desenho de startups de impacto? Portanto, isto da criatividade vai muito mais além do que apenas este chavão que nós estamos a falar das indústrias culturais e criativas. Como é que se pode potenciar uma nova perspectiva daquilo que pode significar criatividade no futuro da economia? Lá está. Essa questão, como te digo, é um bocadinho também, tipo, além das minhas competências e do que realmente eu posso dar a minha opinião pessoal, posso ser aquilo em que acredito, e pronto. Acho que, mais uma vez, acho que realmente tem que haver esta ligação entre a criatividade e outras organizações que têm a capacidade de catapultar esta questão para outros níveis. Lá está, é completamente. Lá está, é uma questão desafiante, mas eu vou ser sincero, não consigo responder com grande objetividade, porque vai um bocadinho para além, lá está, daquilo que eu conheço e daquilo que eu posso falar. Mas eu realmente acredito que isto é muito. É uma questão muito. Lá está, que depende de uma transversalidade entre instituições, entre organismos, tanto públicos como privados, que realmente podem capitalizar esta questão toda das economias criativas, porque assim, se nós estivermos constantemente a desvalorizar ou colocar isto tudo para segundo plano, é um bocado. Lá está, o desafio torna-se. Não estou a dizer que é impossível elas por si só realmente ganhar o seu espaço, mas torna-se muito mais difícil. Muito bem. Uma dos princípios que falamos há um bocadinho é esta questão do impacto social e que Uhum. é uma das novidades da economia laranja quando olhamos para aquilo que é o reconhecimento tradicional ou convencional das indústrias culturais e criativas. Portanto, uma das questões é esta do impacto social. Portanto, basicamente ela é focada nos problemas sociais, portanto é uma economia que quer resolver problemas sociais, quer resolver também questões relacionadas com a injustiça, e tu há um bocadinho na tua apresentação falavas, também estavas muito focado com estas questões das injustiças raciais e Uhum. Black Lives Matter. Basicamente procura empoderar indivíduos em situação de risco, portanto utilizar estes processos da economia laranja para empoderar pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, promovem os direitos humanos, promovem de alguma forma desenvolvimento social e reduzem desigualdades sociais. Isto faz toda a diferença quando olhamos para aquilo que é o conceito tradicional de indústrias criativas e Sim. culturais. Exatamente. Lá está, este lado mais interventivo, né, em relação a estes assuntos, acho que acaba por ser um bocadinho disruptivo com a questão, lá está, das indústrias criativas. E é um bocadinho que nós temos vindo a fazer na Cosmic. Nós temos realmente dado um foco especial a estas questões de impacto social, com o desenvolvimento de projetos como foram o Pulsar, como vai ser o Orbit e outros que estamos a preparar, porque realmente não nos queremos ficar só pelo desenvolvimento de propostas a nível cultural, mas queremos realmente que exista primeiro, que exista um acesso mais facilitado a pessoas que não o têm, tanto a formação como a produtos culturais. Mas, por outro lado, também essa questão muito importante do empoderamento, porque também vai de encontro à questão do talento. Porque tens muita gente muito talentosa que, infelizmente, não consegue chegar, não se consegue profissionalizar, não consegue levar o seu trabalho para a frente, porque realmente não tem os contactos, não tem a capacidade financeira para conseguir desenvolver os seus projetos. E lá está, acho que este foco da economia laranja, estou a falar no caso mais particular da Cosmic, porque, atenção, isto, lá está, eu vou ser claro, tudo isto não é inocente. Este impacto social acresce valor. Por exemplo, se nós realmente, no caso do Orbit, que é o projeto que nós temos junto às comunidades mais desfavorecidas, e estamos na busca de talento junto a essas comunidades. Se nós realmente encontrarmos esse talento e conseguirmos profissionalizar esse artista, nós, enquanto estrutura, eu digo isto, nós Cosmic Burger ou outra estrutura qualquer,
vamos conseguir tirar a rentabilidade do produto artístico deste profissional. Porque lá está, a essas questões remetemos mais uma vez à propriedade intelectual. Todas as questões de royalties, de direitos de autor e tudo mais, isto é negociado e, obviamente, tipo, cada um tem o seu share, ou seja, mesmo este impacto social acaba por ter um impacto real a nível financeiro, não é só uma coisa, como te dizer, isto, lá está, pode não soar a coisa mais, não pode não soar muito bem, mas não é uma coisa exclusivamente benemérita ou não é caridade que se está aqui a prestar. Porque também acho que é importante, temos de colocar esta linha aqui bem clara, porque por vezes as pessoas fartam-se um bocado destes apoios que vêm com este tom de pronto, muito, lá está, com esta caridade. E não, nós o que realmente queremos fazer e queremos fazer esse impacto social, mas queremos criar as oportunidades a essas pessoas para desenvolverem o seu trabalho, para mostrarem o seu trabalho e para profissionalizarem as suas carreiras. E com isto ganha o organismo, neste caso ganhamos nós, como ganha o profissional que nós identificarmos nesse meio social mais frágil, ou noutro meio, ou pronto, vítima de outro tipo de discriminação, ou whatever. Estaríamos aqui horas a falar sobre isto, se nós olharmos para algumas das questões, por exemplo, ao nível dos Estados Unidos, o ressurgimento do rap e do R&B, todas essas questões têm a ver também com minorias sociais, e que de um momento para o outro colocaram indivíduos milionários. E, portanto, basicamente deram a possibilidade a comunidades africanas de poderem, de alguma forma, através da promoção da música, focar em questões de direitos humanos, de injustiças sociais, de minorias. É evidente que depois também havia ali algum tipo de excessos, por exemplo, no caso da questão do rap, havia ali também discriminação feminina durante muito tempo, até que depois surgiram algumas rapas femininas que também vieram a consciencializar para a questão da linguagem do próprio rap, que era muito, de alguma forma, machista e que tinha ali, de alguma forma, colocava também a mulher numa situação de muita vulnerabilidade. E, portanto, todas estas questões acabaram por se desenvolver e avançar com este tipo da questão do empoderamento de pessoas em risco, etc, etc. Estaríamos aqui horas só a falar sobre esta questão. Outra questão fundamental também nisto é o impacto ambiental. De alguma forma, esta economia laranja olha muito para as questões ambientais, nomeadamente a redução da pegada ecológica das indústrias criativas, culturais e criativas. Bem, temos pouquinho tempo, mas queres comentar um bocadinho esta perspectiva do impacto ambiental que a economia laranja também põe em cima da mesa ao sair daquilo que era o chavão antigo das indústrias culturais e criativas e avançar para uma nova denominação de economia laranja? Sim, eu assim, lá está, muito sucintamente, até porque temos, como disseste, temos pouco tempo e vou dar mais um exemplo prático daquilo que nós estamos a fazer. Nós na Cosmic Burger, neste momento, submetemos a nossa candidatura para termos o selo da Climate Neutral. Basicamente, o que nós nos estamos a propor é que todas as nossas produções, edições, etc., sejam feitas através de materiais renováveis, recicláveis ou de energias renováveis, tanto a nível de produções ao vivo, como a nível de edições, etc. Ou seja, lá está, mais uma vez, isto quebra um bocado com o que tu vinhas a falar da diferença entre a economia laranja e as indústrias criativas. Eu acho que lá está, que esta consciência perante estes assuntos tão sensíveis e cada vez mais pertinentes, acho que realmente tornam a economia laranja algo diferente e que realmente é realmente inovador. No nosso caso em particular, foi como te disse, estamos realmente focados e motivados para tornar a nossa ação cada vez mais, para que a nossa ação vá cada vez mais de encontro a estas boas práticas ambientais e pronto, é isso, acho que é um ponto super importante e acho que, lá está, também é algo que acrescenta valor para o resultado final, de várias maneiras, mais uma vez não me quero estender, mas podemos estar aqui durante horas, mas sim, acho que é uma questão super importante e que também não podemos olhar para ela só como impacto ambiental per se, existe aqui uma data de coisas que podem acrescentar valor partindo deste ponto de partida.
Muito bem, estamos mesmo a chegar ao fim, também dar algum tempo às pessoas que estão na nossa sala Zoom que queiram fazer alguma pergunta, apenas partilhar aqui alguma literatura sobre isto da economia laranja. Basicamente há duas publicações que são financiadas também pelo Banco de Investimento da América Latina, portanto o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e esta dá a perspectiva que tu falavas há um bocadinho, portanto basicamente as autoridades sul-americanas estão muito, de alguma forma, focadas nesta economia laranja, portanto há aqui uma interação ou uma cooperação basicamente entre todos os países da América Latina e deste Banco Interamericano de Desenvolvimento, de alguma forma estão a criar aqui esta catapulta desta área de intervenção. Portanto, são publicações quer do Filipe Buitrago, quer do Ivan Duque, Okay. e que de alguma forma podemos referenciar como leituras muito interessantes para quem nos ouve, quer de alguma forma aprofundar. Este Launching an Orange Future entra muito em particular, tem aqui questões muito de detalhe relativamente a iniciativas ou ações a fazer, são 17 as iniciativas, se eu não estou em engano, que eles promovem, que devem ser de alguma forma promovidas para quem quer criar uma economia laranja, e portanto entra em pormenor com iniciativas que podem ser feitas quer de investimento, quer de atração de investimento, quer de promoção de talento, quer etc, etc. No entanto, para terminarmos, dizer-vos que estas questões não são apenas da América Latina, e que apesar da terminologia não ser muito usual na União Europeia, há também aqui um piscar de olhos a esta área de intervenção do impacto que a economia laranja traz para cima da mesa. Eu trouxe aqui uma fotografia de uma publicação que saiu, é recente, saiu há poucos dias, é o playbook para o concurso do European Social Innovation Competition, que tem de alguma forma uma ligação a Portugal, portanto, e ao próprio prémio do fundador desta iniciativa. Basicamente, estamos a falar de um prémio de inovação social que vai intervir na área da moda. Portanto, basicamente o processo chama-se Reimagine Fashion e, portanto, tem toda a terminologia e toda a metodologia da promoção de um projeto de impacto. E se vocês olharem para esta fotografia, vão ver aqui a questão do CO2, a questão da reciclagem, a questão da pegada ecológica, a questão do transporte dos artistas, aqui a própria questão da costura e a redução da pegada ecológica, e mesmo a questão aqui da economia circular no âmbito do vestuário. Portanto, todo este concurso tem a ver com moda, ok? Tem profunda ADN de inovação social e, portanto, toda a metodologia desta iniciativa da União Europeia é também já de alguma forma o integrar para as questões da economia laranja. Dizer-vos que estamos mesmo a chegar ao fim, agradecer ao Francisco Quintas esta conversa de 1 hora sobre a economia laranja, aquilo que também são as atividades que a Cosmic Burger está a promover dentro deste âmbito de intervenção, e portanto de alguma forma tiramos um bocadinho um véu sobre uma coisa que praticamente não se fala em Portugal. Portanto eu estive também à procura de alguma literatura portuguesa sobre este tema e portanto basicamente é um tema virgem. Portanto, esta também é uma das missões do HPH, é trazer para cima da mesa para a discussão e para a sociedade civil estas discussões. Podem ver este vídeo no nosso repositório do YouTube ou também na página do Facebook. Podem recolher mais informação sobre o HPH e esta questão de apoiarmos iniciativas em diversas áreas de intervenção ou de setores ou tendências de inovação social na nossa plataforma web, em humanpowered.org, também no Instagram, portanto podem nos seguir. Bem, tempo de falar com os colegas que estão connosco na nossa sala. Está a Joana. Joana, não sei se queres fazer alguma questão ao Francisco sobre esta questão da economia laranja. Não sei se queres fazer alguma questão, temos ainda 5 minutos. Penso que não vamos ter nenhuma pergunta. Bem, em termos de conclusão, Francisco, o que é que podemos fazer em Portugal para termos mais economia laranja no futuro? Acima de tudo, eu acho que também é para além de tudo o que eu falei da questão de termos uma intervenção mais forte e mais acutilante por parte dos órgãos de soberania, acho que também passa por passar a mensagem e passa por realmente este tipo de ações que tu tiveste, de trazer o assunto para cima da mesa, eu acho que são muito importantes, porque eu pessoalmente acredito que os agentes criativos acabam por não ter conhecimento das possibilidades e realmente do que se pode fazer e do impacto que as suas ações podem ter. Ou seja, acho que ações como esta estás a ter e isto que fizeste são realmente muito importantes.
este passar da mensagem é fundamental, mas obviamente que também tem que haver alguma sensibilidade por parte tanto de, lá está, ou tanto das instituições públicas como mesmo de alguns organismos privados que já alimentam alguns deles que já alimentam esta economia laranja, mas acho que pronto, é fundamental haver essa consciencialização parte a parte para que realmente consigamos arrancar com isto toda a força e criar aqui um monte de oportunidades que são praticamente infinitas, assim como a criatividade humana, não é? Muito bem. Eu referi uma iniciativa da Comissão Europeia, no entanto temos aqui a Joana a dizer que tem uma pergunta. Joana, por favor, podes ativar o teu som? Ok, desculpem, um bocado fui abaixo, fiquei aqui um bocado atrapalhada, daí a minha alteração. Olha, primeiro de tudo quero comentar o Francisco. Obviamente o Empower Hub faz sempre um trabalho belíssimo e portanto quero comentar a Carlos pela iniciativa, mas principalmente quero cumprimentar e valorizar aqui o trabalho que o Francisco faz com a Cosmic Burger e as iniciativas que está envolvido, porque o faz a partir de Braga. Isso é extraordinário. Isso não é extraordinário por ser em Braga, mas pela capacidade de resistência e resiliência que mostra. Quer dizer que as coisas, apesar de tudo, funcionam. E do ponto de vista da cidade de Braga, quer com o Empower Hub, quer etc., aquilo que eu pedi ao Francisco agora é que ele muito concretamente me dissesse o que é preciso fazer do ponto de vista dele para que Braga como cidade possa dar resposta concreta àquilo que ele propõe. Ou seja, é isso que eu te peço, Francisco. Ok. Eu vou-te ser sincero, Joana, antes de mais obrigado pela questão, mas vou-te ser muito sincero, em termos de... Eu acho que ainda existe uma desconexão muito grande entre os agentes culturais e criativos da cidade, realmente a massa crítica que existe na cidade, com alguns organismos que nós temos. Acho que existe um trabalho que tem que ser feito a todo custo, que seja um bocadinho mais abrangente, que entre realmente em contacto com o que se passa na cidade, com o que se passa com essas pessoas. E acima de tudo também temos que fazer um esforço para fazer chegar outros assuntos a esses agentes culturais, dando-lhes formação, colocando-os em contacto com outras realidades, mas como é que eu ia dizer, num espectro um bocadinho mais alargado. Acho que esse trabalho terreno, eu pelo menos, eu falo-te do meu caso prático, eu falo em relação à música, não é? Acho que faz falta realmente um maior contacto, uma maior abertura para com esses agentes criativos, mais ligados à música, lá está como eu te estou a dizer. Reconheço que têm sido feitos grandes avanços nessa área ao longo dos últimos anos. Mesmo assim, eu acho que há um caminho a percorrer. Aliás, o caminho nunca termina. O caminho a meta está sempre a mudar o seu... É como o universo, está sempre em expansão. Ou seja, mas acho que há essa necessidade, que realmente temos que ser um bocadinho mais, se calhar, pés na terra e se calhar ao terreno e realmente falar abertamente, falar com todos eles, falar com a malta, e eu vou mais uma vez, eu estou a focar isto na música, porque lá está, é a área que me diz mais respeito, mas tanto falar com a malta do trap, que faz trap em Braga, como falar com o pessoal que faz o rock, a eletrónica e tudo mais, ir de encontro a essa realidade, porque existem muitos microfenómenos dentro da cidade que por vezes passam ao lado por exemplo, neste caso, de algumas instituições ou de alguns organismos. Políticas. Exato. Eu acho que esse esforço tem que ser feito. Temos que ser um bocadinho mais... Eu ia te dizer que se calhar temos que ouvir um bocadinho mais outras pessoas e outras realidades. Mas às vezes elas não se fazem ouvir. E se calhar parte de nós insistirmos e irmos procurar e ir bater à porta, ser insistentes e tentar trazer essas pessoas cá para fora. Acho que é assim que se constroem comunidades, acho que é assim que se constroem
coisas com valor. Eu acredito nisso, se calhar sou um bocado naivo e utópico, mas realmente acho que é isso que faz falta. Não sei se te respondi da melhor forma, Joana, mas pronto, fica aqui o meu ponto de vista. Não havia melhor ou pior forma, havia a tua forma e aquela que eu queria ouvir. Obrigada. Obrigado, Joana. Obrigada pela inspiração. Obrigada. Aqui também o ponto de vista do Human Power Up. Nós acompanhamos como observadores uma iniciativa que foi lançada pela CCDRN, que era um convite de candidatura para financiamento para o Cultura para Todos, e aquilo que foi a percepção que eu fiquei um bocadinho é que os agentes culturais não estavam muito bem consciencializados daquilo que era a verdadeira chamada do Cultura para Todos. Não era só uma questão de fazer concertos ou atividade cultural nos bairros problemáticos ou junto às pessoas em vulnerabilidade. O objetivo daquilo que foi a minha leitura do aviso de candidatura era muito mais focar em algumas das questões que nós ficamos aqui, que era da resolução de problemas sociais concretos, do empoderamento de pessoas com vulnerabilidade, e portanto basicamente era um bocadinho sair daquilo que é o costume que os operadores culturais e os atores culturais têm, que é de alguma forma fazer um produto finalizado e entregá-lo, apresentá-lo em determinado tipo de teatro ou de bairro, ou etc, etc. E, portanto, eu acho que também há aqui, de alguma forma, aqui um processo de empoderamento destes atores no sentido de perceber outras formas de intervenção cultural e criativa. Exatamente. E, portanto, eu acho que esta também é uma questão importante, que é de alguma forma quando saem estas convocatórias, quer da CCDRN, quer da DG Artes, as pessoas poderem de alguma forma compreender o aviso de candidatura e poderem construir um projeto muito forte, muito integrado relativamente àquilo que é o verdadeiro ónus da chamada de candidatura. Eu acho que isso foi uma das dificuldades que eu consegui observar em alguns atores e agentes quando queriam fazer uma proposta para o Cultura para Todos. Pronto, de qualquer das formas, chegamos mesmo ao fim, já ultrapassamos o nosso tempo. Obrigado, Joana, pela tua questão. Francisco, foi um prazer estar esta hora contigo à conversa. Foi um ponto de partida para discutirmos também economia laranja em Portugal. E portanto, basicamente, quem nos ouviu, quem nos vai ouvir, portanto, de alguma forma também estamos sempre disponíveis para promover esta discussão. E pronto, a todos aqueles que nos acompanharam ou que nos vão ouvir no futuro e aos que estiveram também connosco na nossa sala Zoom, boa tarde, continuação de bom São João. Portanto, trouxemos aqui uma diferente forma também de cultura hoje no dia de São João, portanto, que também é marcado fortemente aqui na cidade de Braga e no Porto, com questões ligadas também à cultura popular. E pronto, agradecer a vossa atenção, a vossa disponibilidade e dizer-vos que na próxima semana voltamos com uma nova Human Power Talk e desta vez vamos falar sobre economia regenerativa ou economias regenerativas, como quiserem. Vamos ter connosco o Nuno da Silva, é o curador da Emergency Network, e portanto será também uma conversa muito interessante sobre isto de economias regenerativas no século XXI. Bem, Francisco, muito obrigado. Vamos então dar para encerramento esta nossa transmissão na nossa página do Facebook e também interromper aqui a nossa conversa, portanto, senão estaríamos aqui horas e horas a terminar. Muito bem, já terminamos a nossa